Oi, crianças, bom dia de novo. Nós vamos para a nossa segunda de hoje, que é religião, tá bom? Eu espero que vocês estejam bem. Estamos chegando a mais o final de uma semana, né? Mas estamos todos bem, graças a Deus, pelo que a prof está vendo aí nas videoconferências. Vocês estão com saúde, estão amados, e a prof está muito feliz com isso, tá? Agradecendo muito a Deus que tem cuidado de vocês, tá? Nossa religião hoje, ela é uma história da Bíblia, tá? Nossa Bíblia, ok? É uma história da Bíblia. Se o papai e a mamãe quiser acompanhar com vocês aí, a prof vai ler um pedacinho só, depois eu vou dizer o que nós então com essa história, tá bom? Na Bíblia, então, dá para nós procurarmos, olha, no livro de Lucas, tá? Pede para a mamãe achar para vocês. Lucas, capítulo 15, tá? Do verso 3 até o verso 7. É uma história pequenininha, mas é uma história muito linda, tá? É uma história que Jesus inventou, tá? É uma parábola. O que é parábola? É uma história que Jesus inventou para que a gente pudesse pegar como exemplo para a nossa vida, para que ele pudesse ensinar alguma coisa para a gente, tá bom? É a história de uma ovelha que se perdeu, tá bom? Ó, vai ler. Então propôs Jesus esta parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Então, é a história que Jesus inventou de um homem, um pastor. O que é o pastor? É o que cuida das ovelhas, né? Lá no campo, lá nos gramados, lá no morro, cuida das ovelhas. É um homem muito bondoso e Jesus se coloca como sendo o pastor. Ele é muito bondoso, então ele é o pastor. E quem são as ovelhas de Jesus? Somos nós, tá? Então, esse bom pastor cuidava das ovelhas dele lá no campo. Esse pastor, geralmente, ele anda com um pau na mão, né, que se chama cajado, porque esse cajado ajuda ele a caminhar, ele, se firmando naquele cajado, né, e o cajado serve também para quando uma ovelha ou outra que é desobediente sai do caminho, ele estende o cajado e não bate. De leve, com carinho, ele põe a ovelhinha de volta no caminho para seguir junto com as outras, tá? Então, Jesus é o bom pastor das ovelhas. Se nós sairmos do caminho, como é que a gente pode sair do caminho? A gente pode desobedecer a mamãe, o papai ou o próprio Jesus. Então, a gente saiu do caminho certo. Mas ele não briga com a gente. A gente tem que pedir perdão e aí, com amor, ele vai lá e coloca no caminho certo de novo. Tá? Então, essa é a história de Jesus, o bom pastor, que cuida das ovelhas dele e nós somos as ovelhas dele, tá bom? E aqui fala de um pastor que tinha 100 ovelhas, bastante ovelhas. E ele caminhando com aquelas ovelhas, levando elas para pastos bem verdinhos, bem gostosos, passeou bastante com elas durante o dia. No final do dia, ele levou elas lá para o aprisco, que é o local que elas dormem, né, a casinha delas. E lá ele contou cada uma delas. Chamou cada uma pelo nome, porque o pastor sabe o nome de cada uma. É igual a gente com Jesus, ele sabe o nosso nome, ele conhece a gente melhor que a gente mesmo. Ele sabe até quantos cabelos nós temos na cabeça. Nós sabemos quantos cabelos temos? Não sabemos, e ele sabe. De cada um da gente, ele sabe quantos cabelos temos. Então, ele conhece a gente mais do que nós mesmos, né? E aquele pastor, então, contou as ovelhas para ver se realmente tinha 100. Chamou cada uma pelo nome. E no final ele viu que não tinha 100, tinha só 99, faltava uma. E ele viu que era aquela Pompom, aquela ovelha que sempre desobedecia. O nome dela era Pompom, tá? Ela sempre desobedecia, sempre saía do caminho, ele pegava o cajado, colocava ela de volta e era muito desobediente. E a Pompom estava então perdida, era de noite já. Ele não largou a Pompom perdida. Ele podia falar, eu já tenho 99 ovelhas aqui, não vou largar elas aqui para ir procurar aquela desobediente, aquela que saiu de perto de mim, né? Mas ele tinha muito amor por todas as ovelhinhas. Ele foi então procurar aquela ovelha, largou todas lá trancadinhas, seguras no curral e foi procurar a Pompom, tá bom? A prof não vai contar toda a história, porque eu quero que vocês procurem lá no site que a prof vai colocar agora 2 filminhos.
2 filminhos, tá? Vocês vão escolher um ou outro. É a mesma historinha, mas representado de forma diferente. O pastor tem rostinho diferente, a ovelhinha rostinho diferente. E vocês vão procurar, então, qual dos dois vocês vão assistir. Ou assistam os dois, que é a mesma história, mas muito legal. E eu lembro que eu já contei para vocês, aliás, eu cantei para vocês essa história da ovelha, tá? Pompom era uma ovelha suave, branca como algodão. Saltitar pelos verdes campos era sua diversão. Era o começo da música que a prof cantou. Eu lembro que cantei para vocês. E vocês vão lá procurar e vão ver o que aconteceu com essa Pompom por ela desobedecer, tá? Quando nós desobedecemos também, acontece coisas ruins conosco. Mas o nosso pastor, que é Jesus, ele vai atrás da gente nos buscar e leva a gente de volta para o nosso caminho, né? Então, nós vamos agora olhar aquele site lá, com os 2 filminhos que vocês podem escolher qual ver, e ver o que aconteceu com a Pompom, o que o pastor fez para encontrar a Pompom, tá? E aprendam essa musiquinha, que depois na sala a prof quer cantar com vocês, é muito bonitinha. Tá bom? Aprendam ela inteira. Ela é cantada, o filme é cantado com essa musiquinha que a prof quer que vocês aprendam. Tá bom? Então, no site tem os 2 filmes para nós terminarmos de aprender a historinha que a prof começou, tá bom? Nós temos lá também uma atividade sobre o pastor e as ovelhas, para vocês pintarem, uma atividade de pintura, tá? Então, os 2 filmes para vocês escolherem qual assistir, ou os 2, uma atividade de pintura, e no site também tem um modelo de máscara, tá? Uma máscara que vocês podem fazer junto com a mamãe de vocês, uma máscara para vocês colocarem no rostinho com elástico, uma máscara de ovelhinha. Tem modelo para os menininhos e tem modelo para as menininhas. Olha que legal, tá bom? Então vejam lá, a mamãe vai ajudar vocês a verem todas essas coisinhas no site, que é muito gostoso a gente fazer para completar essa nossa de religião, tá bom? A história do bom pastor que cuida das suas ovelhas. E nós somos o quê? Nós somos as ovelhinhas. De quem? De Jesus, tá bom? Ele sempre está cuidando da gente, ele sempre está nos protegendo. Mas se nós nos perdermos dele, se sairmos de perto dele, ele vai nos buscar. Só precisa nós pedirmos perdão por aquilo que fizemos de errado. Bom? Boa aula para vocês, boa religião, boas atividades, boa pintura, bom filminho. Pega uma pipoquinha lá, assiste junto com o filminho, que é muito gostoso o filminho, vocês vão amar. Aprendam a historinha, aprendam a música que nós vamos cantar na sala depois quando nós voltarmos a nos encontrarmos, tá bom? Façam a máscara, façam a pintura, assistam o filminho e aprendam a musiquinha. E não se esqueçam, Jesus é o nosso pastor e nós somos as ovelhinhas que ele ama muito. Mesmo cada um de vocês ele ama muito, porque vocês são as ovelhinhas de Jesus. Um beijo para vocês, bom final de semana, a tia ama demais e até semana que vem. Tchau!